Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo 2 para atual. Na aula de hoje, falaremos sobre a definição de derivadas parciais e sua interpretação geométrica, além de reta tangente e plano tangente. Este curso está seguindo o livro do Stuart, Cálculo Volume 2, mas também pode ser seguido qualquer livro de cálculo. Também estamos utilizando o software Máximo para auxiliar nessa edição. Então vamos para as derivadas parciais. Na aula passada nós vimos a parte operacional das derivadas parciais e que no fim era utilizar as propriedades lá do cálculo 1, do cálculo de uma variável, tendo em mente que enquanto se faz a derivada com relação a x, mantém-se o y constante e vice-versa. Então, nessa aula, nós vamos ver o porquê disso e vamos ver a representação geométrica da derivada parcial aplicada no ponto. Derivadas, em geral, derivadas está associado à taxa de variação, o quão a função varia com relação a outra variável. Então, se a gente causa uma variação em x, o quão isso impacta na função f de x e y, nesse caso, considerando função de duas variáveis. Então, vamos considerar a nossa função de duas variáveis, z igual a f de x, y. Vamos causar uma variação em x, ou seja, fazer um delta-x, sair de um x0 e ir até um próximo valor x0 mais delta-x, e ver e encontrar o quão isso muda na função f. Que variação é essa? Ou seja, ver a variação da função com relação à variação de x. Essa função ela representa uma superfície e o gráfico, aí nós vamos utilizar as coordenadas x, y, z. E vamos supor que essa superfície seja dada de tal forma. Então, nós temos aqui a nossa superfície. Z igual a f de xy. Vou destacar um ponto nessa superfície. Então, nós vamos ter aqui o ponto x0, y0 e z0. E nós queremos saber a taxa de variação com relação a esse ponto. Então, aqui nós vamos ter o valor em x, o valor em y. Aqui primeiro, aqui em x, aqui em y, aqui z0. Bom, vamos considerar, e nós queremos saber a variação da função
a partir deste ponto. E a variação que nós vamos causar vai ser a variação em x. Quando nós temos a variação em x, y permanece constante. Então, a variação em x, o x0 vai para um x0 mais ΔX, que a gente pode chamar de um ponto x1, e y permanece constante. Enquanto nós causamos esta variação em x, y permanece constante. Essa questão do y permanecer constante, essa equação é a equação de um plano. Então, considerando este plano, nós vamos fazer a interseção deste plano com a superfície. Então, aqui nós temos o y igual a y0. Então, vou aproveitar que nós estamos aqui com o y. O plano, esse plano y igual a y0, vai interceptar o plano x, y exatamente nesta reta aqui em verde. Então, eu vou usar isso como referência para fazer o plano, para representar que o plano y igual a y0. Então, esse é o plano y igual a y0. Ao fazer isso, o que vai acontecer? A interseção da superfície com esse plano vai resultar uma curva. Então, vou representar essa curva aqui. Então, essa curva é a curva de interseção entre a superfície e o plano y igual a y0. E esse daqui é o ponto x0, y0, z0. Ao causar uma variação em x, ou seja, a gente sai aqui do x0 e para um x1, então aqui, e mantendo o y igual a y0, nós vamos chegar aqui no z e um outro ponto. Então, vou considerar um outro ponto aqui. Este ponto tem o mesmo y0, mas o x dele, quem que é o x dele? O x dele é x0 mais ΔX, ou é o nosso x1. Então, este pedaço aqui
é o ΔX. E aí aqui nós temos então o ponto, um Z1, e esse ponto é o ponto x0 mais ΔX, y0, Z1. O que nós vamos fazer com esses dois pontos? A mesma ideia lá do cálculo 1. Nós vamos ligar esses dois pontos por uma reta secante. Então aqui nós temos a reta secante. E quem é a inclinação dessa reta secante? A inclinação da reta secante é uma medida de o quão o z mudou quando a gente fez a variação em x, ou seja, é ΔZ dividido por ΔX. Então nós temos uma taxa de variação de z com relação a x. Para um ΔX aqui ainda não suficientemente pequeno. Mas então quem que é essa razão entre ΔZ e ΔX? Bom, é o Z1 menos Z0, então é este Z menos Z0. E seria x1 menos x0, que eu manterei a escrita de ΔX. Bom, mas quem é F1? F1, quem que é Z1? Z1 é a F ao aplicar o ponto x0 ΔX Z1 é F aplicando x0 mais ΔX e mantendo o y0. Então aqui é F de x0 mais ΔX mantendo o y0. E quem que é o Z0? Z0 é substituir x e y aqui na superfície. Então é F de x0 y0 dividido por ΔX. E utilizando a mesma ideia lá do cálculo 1, no limite, ou seja, ao fazer ΔX ir para zero, o que vai acontecer? A reta secante vai tornar a reta tangente ao ponto Z0.
É esse ponto aqui, x0, y0, z0. Ao tornar reta tangente, essa razão, essa taxa de variação ΔZ sobre ΔX vai se tornar a inclinação da reta tangente. Então, ao fazer ΔX ir para zero, nós vamos ter que o limite de f de x0 mais ΔX y0 menos f de x0 y0 dividido por ΔX, isso torna a ser a inclinação da reta tangente e ser uma medida de taxa de variação da função f com relação a x. Então, esse daqui passa a ser o conceito de derivada semelhante lá no cálculo 1, com a diferença com que a variação agora a gente faz em uma das variáveis, em x, enquanto que o y permanece constante. Aqui o y permaneceu y0. Então, essa daqui é a definição da derivada de f com relação a x aplicado no ponto x0 nos valores de x0 e y0. E isso nós podemos escrever de uma maneira mais compacta. A derivada de f com relação a x aplicando os pontos x0 e y0, ou simplesmente a notação ainda mais compacta, sem o símbolo do del. Então, esta aqui é a derivada de f com relação a x. Então, é o limite da inclinação da reta secante indo para a reta tangente, ou seja, é o limite da variação de z com relação a x com ΔX indo para zero. Então, nós temos aí a medida de taxa de variação de f com relação a x. Então, temos a definição. Se f é uma função de duas variáveis, então a derivada de f com relação a x no ponto x0, y0, z0 é definido por Então, essa é a definição da derivada com relação a x. O mesmo podemos fazer para y. Então, podemos pensar numa taxa de variação, agora, ao invés de ser com relação a x, nós podemos fazer com relação a y. Então, vou desenhar, representar de novo a superfície. Então, colocar os eixos x, y, z. Agora, a nossa superfície. Então, vou representar aqui a nossa superfície.
Vou representar o mesmo ponto, onde que a gente quer analisar o ponto de tangência. Então, o mesmo x0, y0, z0. Então, esse daqui é o nosso ponto x0, y0, z0. E agora, nós vamos causar uma variação em y. Então, nós vamos sair de um y0 e vamos considerar um y1 igual y0 mais ΔY. E nós vamos fazer esse y1 tender a y0, ou seja, ΔY ir para zero. Enquanto a gente faz a variação em y, x permanece constante. E essa equação nos define um plano aqui em x0. Então, aqui nós temos um plano em x0. Esse plano vai interceptar a superfície. Essa interseção vai resultar numa curva aqui na superfície. Então, aqui nós vamos ter uma curva temos aqui uma curva de interseção entre o plano y0 e a superfície f de x, z igual a f de xy. Então, aqui temos o plano, aqui a interseção. E nós vamos marcar, então, o ponto aqui. Este ponto é um Z1. Cujo o x0 permanece o mesmo, mas o y causou... O y teve uma variação de ΔY. Ao ligar essa reta, ao ligar esses dois pontos por uma reta, nós vamos ter uma reta secante A inclinação dessa reta secante nos fornece uma medida de variação de z com relação à variação de y. Então, aqui nós vamos ter a variação em z, é o z1 menos z0, então é o f de x0 y0 mais ΔY menos f de x0 y0 e dividido por ΔY. Ao fazer ΔY ir para zero,
seja, aplicar o limite. Este limite, a inclinação da reta secante passa a ser a inclinação de uma reta tangente, porque a reta secante torna uma reta tangente, e essa inclinação é a derivada da função de f com relação a y aplicado no ponto x0, y0. Então, o ponto de tangência, né, x0, y0, z0. E aí temos a definição da derivada da função no ponto x0, y0. Se quisermos um ponto qualquer, para um ponto qualquer, basta substituir o ponto x0, y0, z0 por um valor qualquer, com x, y, z. E aí então nós teríamos a derivada da função em qualquer ponto do domínio da função f. Tá? Então aí nós passaríamos a ter as derivadas para qualquer ponto do domínio de f. Então a derivada com relação a x para qualquer ponto do domínio ou seja, para qualquer ponto do domínio onde que é possível calcular a derivada. Então, com a função aí suficientemente derivável, comportada para conseguir fazer a conta dessa derivada. Simplesmente, né, a gente pode usar o símbolo. Bom, então essa é a definição e a interpretação geométrica dessa taxa de variação das derivadas parciais, função de duas variáveis. Para a função de três ou mais variáveis, a ideia é a mesma, acrescenta aqui a quantidade de variáveis que a sua função f tem, e ao realizar a taxa de variação com uma das variáveis, as demais permanecem constantes. Então vamos a um exemplo: encontrar as taxas de variação no ponto 1, 1 e z0. Então nós temos que se o ponto é 1, 1, z0, nós temos que o nosso x0 é 1 e o nosso y0 também é 1. Nós não precisamos dessa informação aqui para o cálculo da derivada, porque a gente precisa aplicar apenas x0 e y0. Então vamos fazer a derivada. Com as taxas de variação, então nós temos a taxa de variação de f com relação a x e a taxa de variação de f com relação a y. Então a ideia é substituir a definição da nossa função e utilizar as propriedades lá do cálculo 1. A soma das derivadas é a derivada das somas. Então nós podemos separar aqui em três derivadas: a derivada de constante
é 0. A derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. E a derivada de uma função de y com relação a x é 0, porque a variação está em x, então y permanece constante. Então, essa derivada é 2x. E qual que é o valor dessa derivada no ponto 1, 1? Então, nós vamos substituir pelos valores de x0 igual a 1 e y0 igual a 1 no resultado da derivada. Então, vai ficar menos 2 vezes x0, que x0 é 1. Não tem y0 para substituir, nesse caso o resultado deu menos 2. A mesma ideia para o f. A derivada de f com relação a y. Então, a derivada de f com relação a y a ideia é a mesma, substitui a função, usa as propriedades lá do cálculo 1. Agora, lembrando que a derivada com relação a y, o x permanece constante, então isso é constante, isso daqui é uma função de y, então vamos fazer a derivada com relação a y, que dá menos 2y, aplicando ponto. Nós vamos chegar em menos 2. Então, essa é a taxa de variação com relação a x e com relação a y. E essa taxa de variação também coincide com a inclinação da reta tangente. Bom, mas qual reta tangente? Porque aqui, se a gente for pensar em reta tangente, nós temos duas inclinações. No caso, aqui deu resultados iguais, mas poderia ser resultados diferentes. Então, temos uma inclinação obtida pela variação em x e uma outra obtida com a variação com relação a y. Então, isso significa que nós vamos ter uma reta tangente para cada derivada. Então, aqui nós vamos ter uma reta tangente com relação a x e aqui nós vamos ter uma reta tangente com relação a y. Então, com funções de duas variáveis, dado o ponto x0, y0, z0, há duas possibilidades, né, de uma reta tangente com relação a x e uma reta tangente com relação a y. Então, vamos ver isso. Vamos ver quem são essas retas tangentes. Então, vou redesenhar aqui o nosso gráfico. Então, nós temos a nossa função z igual f de x e y. Então, o gráfico e a nossa superfície o que aconteceu com a nossa superfície quando a gente fez o cálculo da reta da derivada para encontrar a inclinação? Nós encontramos duas retas tangentes, né? Nós definimos duas retas secantes, uma para x, a variação em x, outra para a variação para y. Fizemos o ΔX para 0 e aí encontramos uma reta tangente. E também fazendo o ΔY para 0, nós encontramos a inclinação de outra reta tangente. Então, o que nós temos? Para
x igual a x. Opa, deixa eu pensar primeiro y. Com a variação em x, nós tivemos uma curva de interseção da superfície com o plano y igual a y0. Então, eu vou desenhar essa curva de interseção. Então, nós temos aqui uma curva de interseção do plano y0 com a superfície. E nós também temos a outra interseção. Quando a gente fez a variação em y, nós temos x igual a x0, e isso nos forneceu essa curva aqui em verde. Este é o ponto de tangência em qualquer um dos casos, tanto para variação em x como para variação em y. Então, esse daqui era o nosso ponto de tangência x0, y0, z0. E nós chegamos em quê? Nós chegamos em uma inclinação de reta tangente Então, nós temos uma reta tangente para variação em x e temos uma reta tangente para variação em y. Então, aqui nós temos uma reta 1 e aqui temos uma reta 2. A reta 1, quem que é a reta 1? A variação está em x e ao fazer a variação em x muda z. Então eu vou encontrar a equação da reta que relaciona z com x. Então vai ser z menos z0 igual à inclinação da reta tangente, que é a derivada f com relação a x aplicado no ponto x0, y0, que multiplica x0 x menos x0. Então, essa aqui é a equação da reta tangente ao ponto x0, y0, z0 com relação à variação em x. A outra reta é a variação com relação a y. Então, é z menos z0 igual à inclinação da reta tangente com relação a y, que multiplica y menos y0.
Então temos as duas retas tangentes a este ponto. Uma com relação a x, a variação em x, outra com relação à variação em y.